Pai, presta atenção. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. No nome do Espírito Elias Francis, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme receber todos vocês nessa tarde. A gente fica esperando ansiosamente a caravana. É um momento em que nós revemos os amigos, né? Recebemos esse calor, esse abraço fraterno. A gente fica muito feliz em ter aqui conosco, sem contar o tratamento espiritual que é realizado durante todo esse evento, né? Durante todo esse período. E a gente sente a presença da espiritualidade amiga, que a gente possa aproveitar essa caravana, mais esse ano. A gente agradece o Hélio, o Pedro, né? O Romero, que ajuda aí, né? Está sempre aí ajudando nesse trabalho maravilhoso. Então é com muita alegria que nós recebemos vocês. E para dar início à nossa reunião, vou chamar o Vino para fazer a prece. Depois a gente passa a palavra para o Pedro para fazer a leitura do Evangelho e o comentário. Então vamos à prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai amado, a Jesus, amigo de todas as horas, infinitamente irmão maior. Também a espiritualidade amiga que nos acompanha e também está aqui para cuidar de todos nós, para socorrer aqueles que no plano espiritual pedem a misericórdia divina. Estamos aqui com o coração em festa, em agradecimento. E assim, Senhor, que as nossas vibrações estejam levando a paz, o amor para todo o nosso planeta. Que vibremos pela paz, pelo amor, onde houver todos os infortúnios. Que a espiritualidade amiga também possa estar levando aos corações aflitos a misericórdia de Deus para diminuir tanto o sofrimento. Agradecemos infinitamente a oportunidade de aqui estarmos nesse banquete espiritual. Que possa, Senhor, abençoar a todos que estão e principalmente a todos que farão uso da palavra. Assim, agradecidos, iniciamos essa pequena reunião. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Falar Pedro, né? Preparados? Boa tarde. Boa tarde. Esse vai enganar. A senhora de Cupu. Vamos aí no terceiro tempo do trabalho de hoje, dando sequência às nossas tarefas. Hélio disse que eu fiz a cola, mas não fiz não, viu, Hélio? Eu estava sentado aqui, eu abri. Eu não abri. Pode segurar? Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa.
O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios homens, tendo-se como quites para com Deus, ou se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes terem ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito, completo, para quem estava mais cedo. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, que seja do que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Repetindo, não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Eu lia isso aqui agora e lembrava de naquele livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que eu falei um pouco mais cedo, que contém algumas entrevistas que foram dadas em vida pela médium Ivone do Amaral Pereira, médium fluminense, muito conhecida, que tem aí uma vasta obra e cujas lições ainda ecoam em nossos corações. E Ivone comenta que fez um dia uma pergunta ao Dr. Bezerra sobre os espíritas, né? Por que os espíritas eram tão ainda imperfeitos, apesar de terem tantas informações cuja proposta sempre foi a de libertar. E aí Dr. Bezerra disse a ela uma coisa que muito nos agrada, entre aspas, né? Que os espíritas de hoje são os religiosos falidos do passado. Que apesar dos pesares, pelo menos hoje já não mandam ninguém para as fogueiras, né? Já não saem perseguindo. E aí eu brinco até dizendo assim, não mando porque não dá, né? Porque se desse, se a lei permitisse, né? Se a lei permitisse, e não seriam apenas os de outras religiões, mas alguns outros espíritas. Porque às vezes nós pregamos tolerância, mas é tolerância para com os outros. Com os de dentro, por vezes, nós queremos aplicar a dureza da lei. Queremos, de fato, criar dissensões. Por uma questão muito simples, conversarmos sobre isso. Cadê, Romério? Cadê você, Romério? Eu não vi. Conversarmos sobre isso no
do jantar, comendo arroz de lentilha com quibe com castanhas, né? Fiquem com inveja, o problema é de vocês, né? O sentimento não é meu, é de vocês. Nós focamos muitas vezes demasiadamente nas diferenças ao invés das semelhanças. Damos muito mais importância ao que nos distancia do que aquilo que nos aproxima. Na vinda para cá, ele contava de um espírito que atende numa tenda de Umbanda, Vó Catarina, se eu não estiver enganado, e que constantemente na cidade referida, não lembro agora qual é a cidade, no centro espírita de vez em quando aparece alguém do centro de Umbanda para participar do estudo. Aí quando perguntado, diz assim: a Vó Catarina mandou a gente vir estudar, né? Ou seja, vão lá para o centro espírita estudar para poder chegar aqui e saber o que estão fazendo, o que estão praticando, né? Aí eu fico pensando em quantos de nós teríamos o desprendimento de dizer assim: não, vai lá aprender alguma coisa, né? Vai lá ver e aprender alguma coisa para poder trazer para cá. Porque ainda somos de muitas formas movidos pelo sistema sectário, pela separação, sem olharmos aquilo que aproxima. Estamos aí numa jornada de falas sobre mediunidade com Jesus, e eu me lembro que eu coordenei um grupo mediúnico em que havia dentre as participantes a filha de uma sacerdotisa de Umbanda, que de vez em quando falava, trazia informações. Eu mesmo, até os 13 anos, transitei muito entre o Candomblé e a Umbanda, e um belo dia nós propomos ao grupo que fôssemos fazer uma visita ao terreiro de Umbanda da mãe dessa companheira. Ia ter uma festa, e foi uma das experiências mais ricas que nós tivemos. Fomos até lá numa tarde de domingo, passamos um bom pedaço da tarde, depois saímos para jantar, comemos uma pizza, e ali mesmo, em meio à pizza, porque os meus discípulos serão reconhecidos por muito se alimentarem, né? Sem comida nada funciona. E ali entre uma pizza, 4 queijos, uma marguerita, né? Podem salivar à vontade. Nós fomos trocando experiências, falando sobre aquela vivência que nos enriqueceu bastante, aprendemos muito naquele momento. Então nós, os espíritas, quando eu vejo Kardec se referindo aos judeus, se referindo aos primeiros cristãos, aí eu me preocupo muito com o que nós temos feito do aspecto religioso do espiritismo. Temos de fato nos instrumentalizado com a ideia de religiosidade, ou transformado uma proposta que é libertadora em mais uma religião, em mais algo que apenas se preocupa com as formas, com a exterioridade, e que não se ocupa daquilo que verdadeiramente importa, que é o viver a experiência, o viver a proposta. Eu e Paulo Afonso também falava isso também. A gente fala um bocado de coisa, você já percebeu, né? Eu trabalhei na cidade do norte da Bahia, que faz fronteira com Sergipe, Alagoas e Pernambuco, chamada Paulo Afonso, está a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E lá durante o tempo em que nós montamos um grupo de estudos Ivone Pereira, que hoje é o Núcleo Espírita Ivone Pereira naquela cidade, começamos no dia 9 de março de 2014, completavam-se 30 anos da desencarnação de Ivone Pereira. Começamos o trabalho exatamente na vaga de garagem no condomínio que eu ocupava. Vaga de garagem a céu aberto, sentamos às 5 da tarde e ali começou o trabalho que até hoje lá está. E um desses companheiros que se aproximou do trabalho, espírita já há algum tempo, militante, tinha trabalhado no Recife, professor universitário da Universidade Federal de Alagoas, um dia me chamou até a casa dele e fomos até a casa dele. Quando chegou, que eu abri a porta, aquele altar imenso dedicado a Nossa Senhora. Aí ele assim, meio que sem jeito, disse: olha, Pedro, ainda não consegui me libertar, né, dessa reverência que tenho por Nossa Senhora. E eu disse a ele: e por que você precisa se libertar? Por que isso tem que te constranger? Se religião é acima de tudo sentimento, é alguém a quem você respeita, por quem você tem um carinho muito grande, né? Talvez nós tenhamos lá nas nossas casas um quadro de Francisco de Assis, uma foto de Ivone Pereira. Então, a forma como o seu sentimento se exterioriza, para mim, é indiferente. Porque o que importa de fato é aquilo que você leva no coração. Então, às vezes, a gente se preocupa demais com a letra que mata e esquece exatamente o verbo, o sentimento, aquilo que vivifica.
Então a religião ou a religiosidade, lembrando o Emmanuel, fazendo um paralelo com o Emmanuel, na introdução, no prefácio de Nosso Lar, quando ele diz que talvez mais do que de espiritismo e de espiritualismo, precisemos de espiritualidade. Então, talvez muito mais do que denominações, nós precisemos de religiosidade. E se formos capazes de aproveitar a proposta libertadora que o Espiritismo traz para verdadeiramente vivermos um sentimento profundo de religiosidade, talvez de fato nos separemos desse farisaísmo das formas e mais de um jesuitismo ou de um nazarenismo verdadeiro que se preocupa com a essência. Aí o papel aí no chão. A gente pega. Nós agradecemos ao nosso Pedro pela exposição e durante a sua fala nos foi ditada a seguinte mensagem: colheita necessária. Não podemos nunca duvidar da eficácia e vigência das leis naturais. Dentre estas, a lei de causa e efeito ocupa lugar de destaque em nosso cotidiano. A consequência prática desta lei foi repetida por Paulo quando nos assevera: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Faça isso. Cabe-nos o cuidado todo especial no semear. Assim sendo, cabe-nos cuidar de nosso falar, fiscalizar o nosso pensar, sopesar o nosso agir. Abramos a nossa consciência e permitamos que o ensinamento do Cristo venha e faça espaço necessário em nosso coração. Deus nos abençoe sempre. Gerson Simões Monteiro. Gerson, ele foi presidente da UZERJ e trabalhei junto a ele no início do processo de unificação, onde nós tivemos a união da então FERJ com a UZERJ. O Estado do Rio de Janeiro tinha, devido a problemas sociopolíticos, duas federativas. Por que sociopolíticos? Porque em 1974 aconteceu um fato único na história do Brasil. Dois estados se uniram por força de um decreto presidencial, e a Guanabara, com mais de 200 anos, aliás, a Guanabara era novinha, ao contrário, a Guanabara, com 20 e poucos anos, casou-se com o Estado do Rio de Janeiro, com mais de 300 anos, né? E com isso, Niterói deixou de ser capital e a cidade do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, virou a capital do novo estado do Rio de Janeiro. Teve consequências socioeconômicas, políticas gravíssimas. No seio dos católicos, problema nenhum, porque no Rio de Janeiro tinha um arcebispo do Rio de Janeiro, um arcebispado. Niterói, um arcebispado. Então, não houve problema. Dentre o seio protestante, no particular os batistas, problema algum. Convenção Batista Carioca, Convenção Batista Fluminense. Dentre os espíritas, um problema gigantesco. Federação Espírita do Estado da Guanabara e Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Não houve condições de acontecer um acordo para que surgisse uma nova. E durante mais de 30 anos houve uma divisão. E quando foi no ano de 2000, eu fui convidado, e não é nenhum mérito, não é também para mim jogar confete, mas pelo próprio Dr. Vicente Menezes, para dar início a um processo, e convidei o Gerson Simões Monteiro para conversarmos sobre a unificação pelo trabalho. E aí houve um processo que durou 6 anos. 6 anos por quê? Pedro pode perguntar. Porque os homens são difíceis. A doutrina é maravilhosa.
O movimento não segue o que diz a doutrina. E os homens são complicados. Vaidades, 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 fogueira das vaidades. Alguns aqui participaram ativamente, Dona Elza participou, ela era da antiga FEERJ, outros irmãos aqui participaram, mas foi uma luta grandiosa para que chegasse aonde chegou, que é o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que agora quer mudar o nome para FERJ, Federação Espírita do Rio de Janeiro. Eu fui voto contrário, por quê? Porque FERJ é um nome, uma marca registrada, é Federação de Esporte do Rio de Janeiro, vai ter problemas jurídicos. E vai lembrar a FERJ, então vai reacender um problema que já está resolvido, né? Então eu sugeri Federação Espírita Fluminense, como é no estado de Santa Catarina, Federação Espírita Catarinense. E por que não? Aí lideranças cariocas disseram: ué, e nós? Ué, mas confundiu, ficou Estado Fluminense, a cidade do Rio de Janeiro carioca. Carioca nunca vai ser o Estado, mas o Estado é todo, inclusive capital. E Goiás? Não desce, né? Então criou-se esse lema. Eu falei: deixa quieto, não mexe nada, deixa ser arte que é melhor. Mas durante esse período, e aí fica uma coisa assim muito fidedigna, porque o Gerson utilizou aqui uma frase que eu uso, que eu usei durante esse trabalho. Durante esse período eu percebi como que nós estamos tão distanciados ainda da doutrina, como pessoas que batem no peito que são espíritas, mas dissociados, não assim? Só se preocupam em lavar. Não, são Pilatos, né? E aí eu usava sempre essa frase, que está lá em Paulo, que Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. E depois, um espírito muito amigo, o querido benfeitor Dr. Marques, ele me ensinou uma outra frase. Ele disse assim: quando questionado, diga, Deus quer. E quando Deus quer. E aí me lembrou de uma passagem do Deuteronômio: agindo Deus, quem impedirá? Então, Deus quer. Quando vinham soltando fogos, mosquete, fazendo um auê, eu dizia: Deus quer. E aí apanhei muito. Foram 6 anos de minha vida onde apanhei muito por causa de criaturas que infelizmente se dizem, mas não são, né? E aqui também, além dessa frase, me lembrei do livro que ele lançou, já no finalzinho da sua existência, que existe até hoje, mas não foi muito divulgado. Um livro que se intitula Aqui se faz, aqui se paga. Deve ser por causa do nome, que eu acho que vendeu muito, né? É uma resposta, fala exatamente sobre a lei de causa e efeito, né? Com outra forma, uma forma mais assim, popular, onde diz que aqui você faz, aqui você paga, e conta a história de Joana d'Arc, que foi Judas Iscariotes reencarnado, e na fogueira da França pagou o erro da traição a Jesus. Então eu agradeço muito a presença do Gerson, do Peixinho, e nós temos assim uma companhia espirituais muito amigas que vieram nos ajudar, né? Muito obrigado a todos. Quem vai fazer a prece? Selma, faz favor. A prece depois. Depois tem um sorteio. Tem um sorteio de 2 livros, depois. E depois tem. Canjica. Vamos orar então, meus irmãos? Vamos orar. Vamos nos concentrar para falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome na tarde desses dias, Senhor, porque alegres estamos por esses momentos maravilhosos que passamos juntos aqui. Gratidão, Senhor Deus, por tudo que aprendemos,
Gratidão por tudo que ouvimos, pelos nossos irmãos que vieram lá de Niterói, que sempre trazem tantas alegrias para nós, tantas felicidades, tantas bênçãos, ó Deus. Obrigada pelo nosso irmão que trouxe a palestra, Camilo. Dê a ele, Senhor Deus, continue dando a ele sabedoria para divulgar a sua doutrina. Obrigada pelo Hélio, que está sempre conosco. Obrigada por cada casa espírita, por cada um que está aqui. Ó Deus, que alegria. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor, e nos livre, Senhor, de todo mal. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Então, sorteio. Quem não assinou, assina. Nem eu não fiz assim, não. Quem for, não dá tempo.